Sabe uma coisa curiosa? A gente vive numa era de muita ostentação, né? Mas já parou pra pensar que as pessoas que mais gritam sobre sucesso na internet por aí raramente são as que realmente estão prosperando? É um paradoxo e tanto. Existe um pessoal que está no palco, fazendo barulho para parecer bem-sucedido, e tem o pessoal dos bastidores que opera em silêncio absoluto. É essa estratégia, a dos bastidores, que a gente vai desvendar agora. Então fica a pergunta: por que as pessoas que acumulam mais riqueza são, na maioria das vezes, as mais quietas? E a resposta é simples: essa invisibilidade não é um acidente, não é timidez, não. É uma escolha, uma estratégia poderosa. É o que separa quem constrói um império de verdade de quem só está montando um cenário para foto. E olha, esse quadro aqui, ele praticamente resume toda a história. De um lado você tem o palco, é o mundo da aparência, onde o pessoal grita sobre os planos antes mesmo de começar, mostra cada comprinha que faz, tudo em busca de quê? De aplauso. Do outro lado, bem longe dos holofotes, estão os bastidores. Ali ninguém está gritando, o pessoal está executando. Ninguém está exibindo, está construindo ativos de verdade. A busca não é por aplauso, é por liberdade. É uma escolha fundamental, sabe? Entre parecer rico e ser de fato livre. Vamos então mergulhar na primeira grande peça desse quebra-cabeça, a estratégia do silêncio. E aqui a gente precisa entender uma coisa crucial. Silêncio não tem nada a ver com medo ou passividade. Pelo contrário, silêncio é foco. É como criar uma bolha, uma fortaleza blindada contra o ruído lá de fora, contra a necessidade de validação a cada passo. E é só nesse lugar, nesse silêncio, que algo realmente grandioso pode ser construído. Essa ideia, inspirada nos ensinamentos de Napoleon Hill, é a base de tudo. A riqueza de verdade, aquela que dura, ela não nasce num post que viraliza. Ela começa na mente, com um plano detalhado, executado com disciplina e, o mais importante, longe dos holofotes. É como se fosse um projeto secreto, sabe? Protegido da opinião dos outros, que muitas vezes só serve para atrapalhar. E o ponto central é exatamente este: o silêncio cria foco. Pensa assim. Ele desliga as notificações da vida, as opiniões que ninguém pediu, as distrações. E aí a única voz que importa é a do trabalho acontecendo. É basicamente trocar o barulho constante da validação externa pelo som, bem mais satisfatório, dos tijolos sendo colocados no lugar, um por um. Ok, mas antes de pensar em construir um arranha-céu, o que a gente precisa fazer? Cavar a fundação, certo? E essa fundação, a mais importante de todas, é interna. É o trabalho invisível que acontece dentro da mente. É ele que vai sustentar todo o sucesso que, um dia, vai se tornar visível lá fora. E essa fundação se apoia em dois pilares que são essenciais. O primeiro é planejar tudo em segredo. Pensa num arquiteto desenhando a sua obra-prima às portas fechadas, sem ninguém dar palpite. E o segundo pilar é blindar a mente. Criar um verdadeiro escudo mental contra o barulho, as críticas e as dúvidas que vêm de fora. Esse primeiro pilar, ele é fundamental. Pensa bem, a partir do momento em que um plano é anunciado, ele meio que deixa de ser só seu, né? Ele vira alvo de opinião, de dúvida, de projeção alheia, e isso enfraquece a energia. Já um plano secreto, não. Ele é protegido, nutrido só pelo seu próprio fogo. A execução se torna mais pura, mais direta. Agora, o segundo pilar, a armadura mental. Porque é fato, o progresso dos outros sempre gera ruído. Vão aparecer críticas, inveja, conselhos que ninguém pediu. A missão aqui não é gastar energia tentando convencer essa plateia. De jeito nenhum. A missão é usar essa energia para construir. No fim das contas, a paz de espírito vale muito mais do que a necessidade de provar que se está certo. Certo? Então, com a mente blindada e o plano secreto em mãos, como é que essa filosofia do silêncio se transforma em riqueza de verdade, em algo tangível? É agora que a gente passa para a construção externa, o momento em que o silêncio se converte em ativos. E a palavra-chave aqui é uma só: ativos. O que é um ativo? É simples, é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso, mesmo enquanto você dorme. É o exato oposto de um passivo, que só tira dinheiro para manter uma imagem. Os ativos são como um exército silencioso, trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, em busca da sua liberdade. E os exemplos são vários, como a gente vê aqui. Pense nesses ativos como as raízes de uma árvore gigante. Ninguém vê, mas são elas que nutrem tudo. A gente está falando de coisas como investimentos que pagam dividendos, um negócio digital que roda no automático ou imóveis que geram aluguel. Eles não precisam de like, eles não precisam de aplauso, só precisam de tempo para crescer e gerar frutos. A meta, então, não é ter um único rio de dinheiro, sabe? Um rio grande, barulhento, mas que pode secar a qualquer momento.
A estratégia é construir um ecossistema inteiro de riachos silenciosos, várias fontes de renda, discretas, que juntas formam um lago de estabilidade. Se um riachozinho seca por um tempo, os outros continuam ali, nutrindo o lago. Isso é segurança de verdade. E no final de tudo isso, depois de todo esse trabalho silencioso, qual é a verdadeira recompensa? A resposta, olha, ela redefine completamente o que a gente costuma chamar de sucesso e vai muito, mas muito além de um número na conta bancária. A maior recompensa de todas é a liberdade. A liberdade de dizer não para o que não serve mais e dizer sim para o que realmente importa na vida. É ter o poder de desenhar o próprio dia, a própria história, sem depender de um chefe, de um salário ou da aprovação de ninguém. E com a liberdade, a gente recupera o ativo mais valioso que existe e que não tem preço: o tempo. Porque a riqueza de verdade não é sobre poder comprar coisas, é sobre ser o dono absoluto do seu próprio relógio. É poder decidir como investir cada segundo, cada minuto da vida. E, por fim, a paz. Sabe? Aquela tranquilidade profunda de saber que a sua vida foi construída sobre uma base sólida, uma base que aguenta as tempestades da economia e o caos do mundo. É a paz de deitar a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que a estrutura que você construiu, em silêncio, é inabalável. Essa frase aqui, ela é o resumo perfeito de tudo. Riqueza de verdade não é performance, não é um show para uma plateia. É proteção. É um escudo que dá segurança, que dá tranquilidade e, o mais importante de tudo, dá a liberdade de escolher o próprio caminho. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O que seria possível construir se a gente parasse de buscar aplausos e focasse só no trabalho? O que poderia florescer nesse silêncio quando a única validação necessária viesse de dentro, do próprio progresso? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode ser o começo de tudo.